Oxigenando Ideias para a Saúde. Você, conectado com os protagonistas responsáveis pela disrupção e transformação do mercado de saúde no Brasil. Olá, eu sou Eduardo Mangione, CEO da ePharma, e esse é Oxigenando Ideias para a Saúde. Aqui comigo a Luciane Garcia, Head de Branding e Produtos da ePharma. Lu, tudo bem? Tudo ótimo, Edu. E você já se perguntou como é que os países lidam com a saúde de milhões de pessoas, Edu? Então, saindo do macro para o micro, como é que as comunidades enfrentam desafios únicos de saúde? Olha, Lu, na verdade aqui no Oxigenando a gente tenta sempre desvendar como políticas de saúde, uso de dados, inovação e tecnologia se entrelaçam para criar sistemas de saúde resilientes e eficazes. Afinal, a gente sabe que está tudo interligado, é um grande ecossistema, né? Mas geralmente a resposta não é simples. Com certeza não é mesmo, Edu. Mas tem muita gente dedicada a entender como é que a saúde de uma população inteira é moldada, gerenciada e, por que não, aprimorada, né? Inclusive juntando forças e poderes públicos e privados. E eu estou falando da gestão de saúde populacional, também é conhecida, né, por GSP. A gestão de saúde populacional varia bastante de país para país, dependendo até de uma série de fatores, incluindo o sistema de saúde, estrutura política, cultural, econômica de cada um deles e, por que não, também o orçamento envolvido em tudo isso, né? E eu fico pensando como que andam as coisas aqui no Brasil, Lu. Eu acredito que a gente vai aprender muito com uma grande especialista no assunto hoje, que é a Paula Campoy. Ela é presidente da ASAP, né, ou seja, Aliança para a Saúde Populacional no Brasil, onde também englobará até ferramentas, metodologias e métricas para a saúde populacional corporativa, ou seja, um tema que também interessa para RHs e mundo corporativo, os empresários e CEOs também ouvirem essa conversa. Ótimo, Lu. Paula, seja bem-vinda ao nosso podcast Oxigenando Ideias para a Saúde. Super obrigada, Edu, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, viu? Legal. E, Paula, antes da gente mergulhar no assunto de hoje, eu quero saber um pouco mais sobre a sua trajetória profissional. Aliás, você tem mais de 27 anos de experiência no mercado de saúde. Você pode resumir para a gente como foi esse caminho que percorreu até chegar onde você chegou? Edu, eu me considero uma pessoa de muita sorte, né? Comecei menina, 27 anos, na indústria farmacêutica, me formei na indústria e cresci dentro da indústria. Foram 27 anos na indústria farma, em diversas casas, tive a oportunidade de dirigir áreas comerciais, de negócio no Brasil, na Latam e na Global, o que me deu aí uma visão bastante importante. E nos últimos 8 anos eu queria voltar para o Brasil, enfim, e aí eu resolvi construir uma empresa, montei a minha empresa. Queria muito me aproximar dos outros players de saúde. Eu queria deixar de ser uma profissional farma para ser uma profissional, uma executiva de saúde. E aí eu tomei uma decisão difícil de montar uma empresa e começar uma jornada de empreender, colocar em prática tudo aquilo que eu falava dentro da farmacêutica, né? De intraempreendedorismo, de fato fazer essa competência parte do meu dia a dia. Isso tem sido feito e construído nos últimos 8 anos. Estou tendo a oportunidade de prestar serviço como empresa hoje para diversas farmacêuticas, para indústrias de saúde, para empresas de saúde, hospital, operadoras. E nos últimos 4 anos, eu tive a sorte de encontrar a ZAP. Eu sou uma pessoa que eu sou muito movida por propósito, e eu acho que a ZAP aquece meu coração nesse sentido. E aí, dentro da ZAP, participando da diretoria, e no último ano assumi a presidência, para a gente poder trabalhar e deixar um legado muito legal, que é o que nós vamos falar hoje, com relação à gestão de saúde populacional, deixar uma marquinha aqui no Brasil. Eu só não falei da minha formação. Eu sou formada, né? Fiz a parte toda de gestão. Eu não sou uma profissional de saúde, mas a minha formação, eu fiz letras, depois eu fiz gestão de estratégia, gestão de processos. Tive a oportunidade de trabalhar fora
com transformação digital, lá na Singularity, foram 2 anos. Minha última formação foi um MBA em gestão de saúde pública privada, o que me faz aí essa conexão importante, tá, Edu? Só para tangibilizar, porque às vezes, dentro dessa posição, acham que eu sou médica, eu não sou médica. É verdade. Então, Paula, para a gente entrar logo no assunto, o que é uma gestão de saúde populacional? É um termo que é muito usado, muito falado, mas poucos conhecem de fato, né, o que é, e quem de fato é responsável por isso. Bom, gestão de saúde populacional, gestão, né, é uma abordagem integrada, holística, e ela visa entender toda essa jornada do cuidado, buscando um resultado, mas com uma larga escala, focando desde a prevenção, tratando doença, falando muito da questão de promoção, e isso não é olhando um caso específico, mas entendendo qual é o comportamento daquela população, para que a gente consiga cada vez mais predizer, educar. Então, é de fato um modelo e uma abordagem integrada. Quem é responsável? Não existe um responsável. Quando a gente fala de responsabilidade em GSP, né, em gestão de saúde populacional, é uma responsabilidade compartilhada. Isso envolve o setor público e privado, envolve governo, envolve políticas públicas, envolve regulamentação, o setor privado, que passa por hospital, clínicas, empresas de tecnologia, enfim. Então, cada vez mais, um bom modelo de gestão, ele requer uma integração cada vez maior das organizações governamentais e não governamentais. Bacana, Paula, muito bacana. E hoje você ocupa um cargo super importante, super relevante aí como presidente da ASAP, né, que é a Aliança para a Saúde Populacional. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a ASAP, né? Quando que ela nasceu, como ela atua, o que faz exatamente? Tá. Bom, a ASAP, ela, como você falou, né, ela é uma aliança que nasceu há 12 anos atrás, muito movida pelo propósito de um grupo de executivos para poder, de fato, deixar um legado e ressignificar os resultados de saúde, né? A gente olha muito para o retrovisor ainda nesse mercado e a gente precisa começar a olhar cada vez mais para o horizonte, porque senão não se sustenta, este mercado não se sustenta, e ninguém, né? Então, a ASAP, ela vem para, de fato, ser esse grande hub de conexão entre operadoras, empresas que têm ali, né, um grande volume de vidas, empresas de tecnologia, hospitais, clínicas, enfim, colocar todo mundo trabalhando numa mesma jornada e olhando para o mesmo propósito. Esse é o objetivo da ASAP, voltada para o propósito das pessoas que participam da aliança. Ninguém é remunerado, isso é importante dizer, né? Todo mundo que está lá de forma espontânea, está lá doando o seu tempo e principalmente os conhecimentos, que é o que faz o diferencial da ASAP hoje, o conhecimento técnico e a contribuição técnica. Bacana, muito legal. E quando a gente fala de saúde de uma população, né, a gente sempre entra, obviamente, nas ferramentas utilizadas para fazer o mapeamento, né, da saúde de uma população. Como fazer isso num país tão grande como o Brasil, com diferenças gigantescas aí de acesso a serviços de saúde, saneamento básico, alimentação, com climas e culturas totalmente diversas? Esse é um desafio, né? Brasil, país continental, com culturas, né? A gente sempre tem que entender de que Brasil a gente está falando, né? Porque quando a gente fala do norte diferente do sul, é totalmente diferente. E quando a gente fala de ferramentas, para que a gente entenda o perfil daquela população, para que a gente consiga entender qual é a melhor opção, alternativa, que enderece uma dor regional, de fato, é feito um mapeamento da condição, da característica, do perfil daquela população, para poder, de certa forma, entregar alguma proposta de valor, seja na educação, seja trabalhando a informação, seja levando
uma capacitação mais especializada para o grupo técnico daquela região. Hoje, eu acho que a questão da tecnologia, ela tem que ser olhada como uma alavanca importante na transformação do nosso contexto, porque, de certa forma, se existir uma política pública ou uma política corporativa de saúde, olhando para dados, trabalhando dados, a gente vai conseguir, nós não temos isso ainda, né, como sociedade, mas eu acho que a gente vai conseguir começar a predizer soluções, opções de tratamento, informação para diminuir um custo, um desperdício desnecessário. Então, quando a gente fala de ferramenta, e aí voltando para a tua pergunta, é mapear, entender e, de fato, entregar o que aquele perfil precisa. Porque não dá para a gente gastar o mesmo remédio para todo mundo. Não seria efetivo e nós estaríamos apenas contribuindo com o desperdício, que é o que a gente vê muito hoje no mercado, né, Edu? Muito bem falado, Paula, muito interessante. E só complementando, né, agora a gente falou bastante do macro aqui, né, da gestão aí, olhando o Brasil e tal. Se eu olhar o micro um pouquinho, Paula, e pensar no canal privado, nesse caso eu estou pensando aqui em empresas, RHs, né, e a gente tem bastante gente escutando o nosso podcast que são de diferentes empresas, que estão inclusive em RHs aqui. Por que uma empresa deveria trabalhar e adotar a gestão de saúde populacional dos seus funcionários? Por que algumas fazem e outras não? O que motiva qualquer pessoa a mover do ponto A para o ponto B? Não é a Paula que está falando, são estudos, né? São dores. Então, quando você tem uma dor, você se move, você engaja. A gente só engaja na dor, é incrível, né? Então, o que hoje motiva ou faz com que uma empresa, um gestor, saia de um modelo de plano de saúde com livrinho grosso e passe a mudar o mindset para implementar uma política de saúde na sua empresa, para cuidar da sua população e olhar não só o custo da doença, mas o investimento na prevenção? A única coisa que faz é quando chega o boleto, porque vai ter um reajuste com base na sinistralidade, e aí todo mundo para. Aí vem o financeiro, fala com o RH, e aí começa a se discutir downgrade. Não é isso que a gente quer, né? Então, eu acho que isso é o que move, na essência, tá? Dificilmente eu vejo hoje pessoas, empresas, grandes gestores se movendo sem ter uma dor latente. Quando isso acontece, aí a gente já está reagindo, né? Não existe ação, existe a reação. E aí vai para uma estratégia pendular, né? Eu dava tudo e agora vamos restringir. E eu acho que aí nos últimos 2 anos, este pêndulo começou a se mexer para, de fato, a gente encontrar o equilíbrio. Então, o que eu vejo, existe um espaço muito grande, Edu, para que, de fato, as empresas construam uma política de saúde nas organizações, que não façam apenas campanhas pontuais. Não, ela tem que ser todo dia, ela tem que ser uma prática muito olhando o wellness das suas vidas e que, de fato, isso faça parte de uma cultura do cuidado. É isso que a gente busca, né? E para isso, tem ferramenta? Sim. Tem processo? Sim. Tem educação, capacitação? Sim. E é aí que a ZAP entra, sabe? Para poder aportar valor para estes gestores. Porque no final, quando eu olho para dentro de casa, existe um comitê técnico com todas as empresas que são associadas e são empresas de ponta que estão ali, né, que dedicam o seu tempo para construir conteúdo qualificado, para desenhar modelos, processos, e que a gente entrega isso, né, para o mercado, para o gestor, poder incorporar na sua rotina de gestão. E não é gastar menos, né, é gastar melhor, o que é bem diferente. Então, é isso que a gente busca como propósito, e apesar de estar ainda num nível de maturidade muito baixa, o que não é legal. Mas quando eu olho para frente, eu vejo um espaço enorme de oportunidade para a gente melhorar, o que é o que move todo esse grupo. Super legal, Paula. E, quer dizer, resumindo o que você comentou, né? Quer dizer, a gestão de saúde populacional, ele é um instrumento fundamental para cuidar dos funcionários
para trabalhar em saúde preventiva, que transcende reagir às dores geralmente, né, de custo que chegam todos os anos, sem dúvida, principalmente aí via aumento ou reajuste de plano de saúde, né? Então, muito bacana. E eu imagino que dentro dessa gestão, dados devem ter um papel super importante, fundamental aí para o planejamento e até o desempenho dos programas de saúde populacional. Você pode contar algum case que tenha utilizado dados para virar o jogo mesmo? Quando a gente fala de cases, é importante dizer que nós temos uma baixa, nós como sociedade, tá? Nós temos uma baixa competência de dados, de gestão, de análise, o que faz ainda com que a gente tenha poucos cases de sucesso, né? Então, isso é importante dizer, né? O que a gente vê ainda são muito estratégias soluços, sabe? Eu faço, mas eu não tenho uma continuidade. Agora, existem alguns casos ou alguns exemplos práticos, e aí eu posso falar, por exemplo, a questão da gestão da diabetes, que a gente acompanhou um tempo atrás, né, onde, através de análise de dados, coletas, foi identificada uma prevalência significativa de diabetes tipo 2 numa população, e aí por exemplo, essas informações, elas foram, através delas, foram desenvolvidos programas integrados para que fosse implementado uma jornada, um rastreamento, um diagnóstico precoce, muito pautado na questão do conhecimento, da educação para os profissionais de saúde, incluindo equipe nutricionista, onde envolvia também preparador físico, enfim. O que eu quero dizer é, tem exemplos? Tem. Consigo encontrar em massa? Não. E é por isso que todos os dias a gente se reúne para incorporar boas práticas e dar visibilidade para pequenas mudanças, porque a gente só vai correr depois que a gente engatinhar. Ninguém corre uma maratona se não engatinhar primeiro. E eu acho que neste caso de dados, Edu, que foi a tua pergunta, a gente está engatinhando. A gente precisa desenvolver a competência analítica e, principalmente, olhar para dentro das suas estruturas e construir uma estratégia de dados. Do contrário, a gente vai ter um monte de informação, mas que não vai dizer nada. Se o dado não responder questões estratégicas, a gente está perdendo muito tempo. E nós já perdemos muito tempo. Isso vale para muitos negócios. E Paula, para tangibilizar um pouco mais, tá? Sou uma empresa, quero implementar um programa de gestão de saúde populacional amanhã. Quais são as métricas que validam o sucesso de um programa de saúde populacional? Existe definido isso? Está bem definido? Não existe né? Não tem um indicador. Porque quando eu olho a jornada do cuidado, para cada etapa da jornada, a gente tem ali algumas possibilidades, né? Eu sempre entendo, Edu, que é o seguinte, o indicador, ele responde questões estratégicas de negócio. Se não tiver uma pergunta muito clara, esse indicador, ele não vai te medir nada, né? Hoje, quais são as grandes perguntas que o mercado está fazendo? Está relacionado à questão do resultado financeiro, né? Todas as empresas, elas começam a olhar para este pilar e buscando, de fato, encontrar um equilíbrio financeiro de saúde. E ninguém está encontrando. E não está encontrando porque um mercado fragmentado, ele não vai dar o resultado se a gente continuar cada um olhando o seu resultado a curto prazo. Para o sistema ganhar, talvez todos tenham que perder a curto prazo. E a pergunta é, quem vai dar esse passo junto, né? Quem está disposto, né? Quem está disposto. É isso. Mas assim, não adianta eu sentar na mesa para negociar contigo, querendo ganhar num mercado que está difícil e não está fechando para ninguém. Então, vamos recordar, se eu fosse me inspirar em um mercado, eu olho o mercado financeiro há 15 anos atrás. 15 anos atrás, os bancos não tinham dados integrados, você tinha que ir lá no caixa, né? Então, o que eu quero dizer?
para ter esta transformação ocorrido nesta velocidade, como foi o caso do mercado financeiro, eles encontraram, na minha visão, algo em comum para todo mundo, que era o dinheiro, né? Na saúde, se fala do paciente, mas o paciente continua perdido, ele continua sem acesso, né? Então, se o nosso ponto focal de fato é o paciente, e aí o nosso, eu estou falando do hospital, do laboratório, da indústria farmacêutica, de empresas prestadoras de serviço, a gente precisa perder num primeiro momento. Porque hoje, se a gente arrumar essa jornada, o hospital vai fazer, o laboratório vai fazer menos exame, o hospital vai fazer menos internação, o paciente vai comprar menos medicamento e talvez a gente não esteja ainda todo mundo na mesa com a mesma maturidade. Então, o convite que eu faço a todo mundo que está ouvindo, né, é que, de fato, vamos entender que esse passo largo na saúde, ele vai se dar quando todo mundo der a mão e entender que talvez a curtíssimo prazo, eu sei das questões e das pressões do fechamento do ano, mas a curtíssimo prazo, talvez isso não aconteça. Mas vamos olhar a médio prazo, né? Que Brasil a gente quer deixar? Que saúde eu quero, de fato, deixar para o meu filho, para o meu colega, para o meu pai, né? Porque no final a gente é cliente desse mercado. Então, fica aqui só o meu convite. Olhar o paciente como, de fato, esse elo que vai transformar o mercado de saúde no Brasil. Muito inspirador, viu, Paula? E é claro, é um ecossistema totalmente interdependente. Então, você colocou super bem, não dá para fazer isso sozinho, né? Tem que ser um movimento e as partes têm que se alinhar para fazer o negócio acontecer, né? Senão a gente fica Dom Quixote, sabe? Aquela estratégia de Dom Quixote. Não dá! Edu, não dá. Você pode ter, assim, inspirações, mas, puxa, a gente não gera marola. A gente precisa fazer esse tsunami acontecer. Excelente, Paula. E, Paula, você já trabalhou bastante com transformação digital na sua carreira, né? Eu queria falar um pouco mais sobre a jornada de cuidado no mundo digital. Como que as novas tecnologias podem revolucionar a gestão de saúde populacional e principalmente melhorar a experiência do paciente, né? Afinal, a gente conta hoje com ferramentas, né, muito poderosas na mão de todo mundo. Eu vejo que a transformação, nossa, ela nem começou, né? A gente tem a tecnologia, eu acho que ela vem para, de fato, revolucionar a forma de cuidado e a jornada em todas as etapas de vida desse paciente. Veja só, eu estou falando só com o que está para chegar, tá? Eu acabei de voltar da Singularity, fiz uma imersão enorme, muito legal, recomendo, fiz uma imersão enorme no que está para chegar em saúde. Eu acho que é uma expedição que vale muito a pena os executivos vivenciarem isso. Mas ela nasce, né? Eu acho que essa transformação, ela nasceu, de novo, eu vou falar mais do mesmo, muito acelerada pela questão do Covid, né? Quando entrou a teleconsulta, a telemedicina. Mas quando a gente olha hoje, Edu, e aí pegando essa experiência recente que eu estava compartilhando contigo, aplicativos móveis, a questão dos embutidos, né? Eu tenho aqui um chipzinho que mede, é o tipo de um grãozinho de arroz. Ele tá medindo o tempo todo. Então, não são mais apenas os wearables como o smartwatch, como os smarts, né? A onda também dos smarts já está indo. Agora são esses chips. Para mim, a terapia digital, né? Para cocriar com a terapia medicamentosa, já num estágio de doença. Mas eu também vejo a tecnologia, ela trazendo muita mudança no início da jornada, e a tecnologia através do dado, né? Aonde a gente passa a ter ali muito mais informação qualificada, podendo usar realidade virtual, realidade aumentada, para, de fato, ressignificar
o nosso comportamento. E quando a gente ressignifica o comportamento, a gente está dando um passo para começar a transformar uma cultura de doença para uma cultura de saúde, né? Olha, eu tô com 50. Meu filho tem 25, tem a metade da minha idade. Ele já tem um mindset totalmente diferente, orientado à questão de saúde. Voltando para a questão da tecnologia, hoje, os wearables, no caso dele, ele não faz nada sem smart, tudo é medido. A bike do triatlon dele tem tecnologia para tudo. O tênis tem tecnologia, né? Quando a gente olha a questão do telefone, em algum momento nos últimos 5 anos, nós deixamos de levantar a mão na rua para pedir táxi. Se a gente perguntar quando isso aconteceu, ninguém sabe, né? Isso é só para criança? Não. O idoso também, né? E hoje você não levanta mais o dedinho na rua como nós fazíamos. Então, o que eu quero dizer é uma transformação que ela está acontecendo, a gente não dá conta de ter a consciência, mas isso aconteceu nos últimos 5. O que quer dizer, com a inteligência artificial generativa, que está todo mundo ouvindo falar muito, vai começar a acelerar cada vez mais. Então, pensa que o que a gente vivenciou nos últimos 5 anos, a gente vai começar a vivenciar no próximo ano. E a gente precisa se preparar para isso. E a gente não tem a consciência, porque a gente não age, a gente reage como sociedade, é sempre assim, né? Enfim, mas eu acho que a partir do momento que a gente começa a colocar isso na voz das pessoas, começa a dar consciência da necessidade de mudança, que a tecnologia hoje faz parte de qualquer coisa. Até para tomar café tem tecnologia. A gente não faz mais café no bule. A gente não faz café no bule, gente. As pessoas nem sabem o que é bule. Né? Então, é esse tipo de reflexão que a gente tem que entender. Agora, a tecnologia não pode emburrecer o processo, né? E aí, sim, que a gente tem que entender como que a gente pode, como executivo, como empresário que você como responsável por uma sociedade, por uma comunidade, não importa. Como é que eu posso usar cada vez mais e qualificar a tecnologia através do dado, porque nós estamos na era da experiência do humano. E se eu não usar o dado para cada vez mais gerar uma experiência diferente, única, uau, eu não vou engajar esse cara, eu não vou engajar o paciente, não vou engajar o cliente, porque a oferta está muito maior do que a demanda. E a gente se conecta no que a gente vê valor e relevância. Falou super bem. E a referência não é mais o seu competidor, a referência é a facilidade de uso do Uber, né, que você comentou, do Airbnb. Quer dizer, esses são a referência. Então, se sua empresa, não importa o ramo, não importa o que faz, não tiver no nível de experiência que esses caras estão, certamente você vai ter um ponto deficitário na experiência do cliente. Com certeza. Né? Olha só, a gente saiu da era da competitividade, né? Da concorrência, aonde uma empresa era concorrente da outra. Edu, de verdade, eu não acredito mais nisso. Eu acho que o nosso maior concorrente é a sua inércia. É você deixar de fazer o que você devia fazer. É você não dar foco aonde você deveria dar, né? Que é na experiência que você está proporcionando, é no diferencial que você está agregando, é no detalhe que a gente engaja as pessoas, é usar a tecnologia para humanizar a relação e não para criar distância, né? Quando a gente olha a tecnologia, todo mundo ali no celular, blá, 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 deixando de se falar, de se conversar, de ter o touch, esse efeito colateral eu acho que ainda está por vir, tá? Mas eu acredito muito na tecnologia como ponte da humanização e da higienização social, sabe? De aproximar pessoas, de chegar onde a gente não chegava antes, de dar acesso. A gente não falou de acesso, para mim a falta de acesso é uma das principais barreiras que a gente tem na saúde. E a tecnologia, ela pode vir como uma grande alavanca para isso. Essa foi a primeira parte do bate-papo com a Paula Campoy.
presidente da Aliança para a Saúde Populacional, ASAP. A Paula, como deu para perceber, é apaixonada pelo que faz e uma pessoa que inspira demais quem trabalha com saúde. Essa conversa continua no próximo episódio, não perca! Oxigenando Ideias para a Saúde. Você, conectado com os protagonistas responsáveis pela disrupção e transformação do mercado de saúde no Brasil.